Fala pessoal do Super Ensino, legal falar com vocês, professor Luiz Fernando da Superdisciplina de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as civilizações americanas. Antigamente, os historiadores costumavam classificar estas civilizações de povos pré-colombianos, ou seja, aqueles povos que habitavam o continente americano antes da chegada do Cristóvão Colombo. Aqui na América Central, na América do Sul e também na América do Norte, havia ali a ocupação de diversos povos indígenas. Então vamos citar alguns rapidamente. Os Sioux na América do Norte, os Cherokees na América do Norte, que ainda estavam em processo de sedentarização em torno dos anos de 600 d.C. a 1500 d.C. Nós vamos encontrar as principais civilizações da Mesoamérica, pessoal, ali do norte do México, na América Central, na Guatemala, Honduras e El Salvador, as seguintes civilizações, os astecas e os maias. Então, algumas características dos maias. Por exemplo, esse povo não se constituiu em um império centralizado. Esse povo ele se constituiu em várias cidades-estados. Eles fizeram cidades-estados conhecidas como Chichén Itzá, Copán e Tikal. São as principais cidades dessa civilização maia. E vocês podem observar nas imagens a sua arquitetura, né, que eles elaboraram nessa região aí da América Central. Ou seja, as pirâmides, pessoal, e seus centros de observação astronômica. Eram povos politeístas. Praticavam agricultura e eles tinham ali registros para, ou seja, tinham um sistema de escritas para registrar, né, os seus acontecimentos, a sua matemática, a sua economia e os assuntos do estado maia. Beleza? Bom, a outra civilização asteca, ela se forma em um estado centralizado. Então, diferentemente dos maias, os astecas, eles formaram um estado centralizado. No entanto, pessoal, esse povo asteca, eles vão fundar a sua principal cidade, a capital do Império Azteca, é chamado de Tenochtitlan. E essa civilização, quando ela conquista o norte do México e se expande para o sul do México, eles vão dominar os antigos territórios maias. Por quê, gente? Porque ali por volta de 1000 d.C., o povo maia entrou em processo de declínio. Certo? Então, ou seja, falta de gêneros agrícolas provocada talvez por uma grande seca. Então aí foi permitido para que o povo asteca dominasse essa região maia. Esse povo asteca, ele também tinha um sistema ali de tributação. Por se tratar de um império, ele tinha que coordenar, tinha que dominar várias comunidades, gente. Ou seja, na região da Mesoamérica, ela não era formada por apenas duas civilizações, existiam várias civilizações. Então, muita atenção no que o professor está falando agora. Por quê? Porque quando os espanhóis chegam aqui na América, fazendo o seu processo de conquista, eles vão utilizar principalmente, né, os inimigos, ou seja, os povos dominados pelos astecas para conseguir a sua dominação, ok? A dominação espanhola. Beleza, pessoal? Esse povo asteca praticava agricultura, também eram grandes astrônomos e fizeram seu sistema de calendários. Então fica a dica na aula de hoje. A diferença política entre os astecas e os maias. Então, por exemplo, os astecas se formaram em um estado centralizado e os maias se constituíram em dezenas de cidades-estado. Então, pessoal, espero que tenham compreendido. Essa aula continua. Faço a lista de exercício aqui no Super Ensino e até a próxima!